O grupo Face, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança apresenta os centros de força e glândula pineal. Agora temos um tema que pulsa dentro de cada um de nós, algo que está acontecendo agora mesmo enquanto você nos ouve. Já sentiu um arrepio que não explica? Uma paz que surge do nada, como se uma mão invisível te acolhesse, ou talvez um peso no peito que aparece sem razão aparente. No Espiritismo, acreditamos que isso tem a ver com os centros de força, pontos especiais do nosso ser, que funcionam como portas entre o mundo físico e o espiritual. Vamos descobrir como os centros de força, às vezes chamados de chakras, trabalham em silêncio para nos manter vivos, pensando, sentindo e crescendo espiritualmente. E tem um detalhe especial. Vamos falar da glândula pineal, um pequeno tesouro no nosso cérebro que os espíritos dizem ser a chave para o mundo espiritual. Este vídeo vai ser uma viagem fascinante, uma jornada para dentro de você mesmo. Então, respire fundo e venha conosco, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar a forma como você enxerga a vida. O que são os centros de força? Vamos começar pelo básico. O que são esses centros de força? Sabe que dentro de você existe uma rede invisível, como rios de luz que correm pelo seu corpo espiritual. Esses rios têm pontos especiais, lugares onde a energia se concentra e faz a ligação entre o corpo físico, esse que você vê no espelho todos os dias, e o espírito, sua essência eterna que veio de Deus e para ele vai voltar. Esses pontos são os centros de força, e eles estão no perispírito, aquele envoltório sutil que os espíritos nos ensinam ser a ponte entre a matéria e o mundo espiritual. O perispírito é algo difícil de descrever com palavras simples, mas vamos tentar. Ele não é carne, não é algo que você pode tocar com as mãos ou ver com os olhos comuns. Também não é só espírito puro, como a alma que pensa e sente. É uma espécie de corpo intermediário, feito de fluidos espirituais, uma energia tão real quanto o ar que respiramos, mas que só percebemos quando estamos atentos. Allan Kardec, o grande codificador do Espiritismo, nos mostrou em O Livro dos Espíritos que tudo no universo é energia em diferentes formas. O calor do sol que aquece a terra, o vento que balança as árvores, os pensamentos que passam pela sua cabeça agora, tudo isso é energia. E os centros de força são como estações que organizam essa energia dentro de nós. Eles têm uma função incrível. Percebam a força vital que vem do universo, essa energia que nos mantém vivos e a distribuem para o corpo e a alma. São como trabalhadores silenciosos que nunca param. Quando você acorda de manhã com disposição, quando sente um amor que enche o peito, quando tem uma ideia que parece vir do nada, tudo isso passa pelos centros de força. Eles pegam os fluidos espirituais, que podem ser leves como uma brisa, ou pesados como uma nuvem escura, e os transformam em algo que nos ajuda a viver. Aqui vai algo curioso. Muita gente compara os centros de força do espiritismo aos chakras das tradições orientais, como o hinduísmo ou o budismo, e de fato há semelhanças. Lá os chakras são vistos como rodas de energia que giram no corpo, regulando a saúde e a espiritualidade. No Espiritismo, o nome é diferente, centros de força, e o foco também muda um pouco. Não é só sobre alinhar esses pontos com meditação ou exercícios físicos, embora isso possa ajudar, é sobre entender como eles refletem nossa vida interior, nosso caráter, nossos sentimentos, nossa caminhada espiritual. Eles são como espelhos da alma, mostrando se estamos seguindo o caminho do bem, ou se precisamos parar e repensar nossas escolhas. Pense assim. Cada centro de força é um ajudante fiel. Ele trabalha dia e noite, sem que você precise mandar, para que a energia flua direitinho, mas ele também depende de você. Se você cultiva pensamentos bons, sentimentos de paz e atos de amor, os centros vibram em harmonia, como uma música suave. Mas se você deixa a raiva, o orgulho ou o medo tomarem conta, eles se desajustam, como um rádio fora de sintonia, que só pega chiado. Vamos conhecer alguns desses centros agora? A glândula pineal, a ponte para o mundo espiritual. Entre todos os centros de força, há um que merece um lugar especial no nosso coração e na nossa mente, o centro coronário, ligado à glândula pineal. Você já ouviu falar dela? É uma glândula minúscula,
do tamanho de um grão de arroz, escondida bem no centro do nosso cérebro. A ciência moderna diz que ela regula o sono, produzindo melatonina, uma substância que nos ajuda a dormir e acordar no ritmo certo. Mas no espiritismo, ela é muito mais do que isso. André Luiz, um espírito elevado que ditou livros incríveis como Missionários da Luz, através do médium Chico Xavier, chama a pineal de a glândula da vida espiritual. E quando você entende o porquê, percebe que ela é um verdadeiro presente de Deus. Por que a pineal é tão especial? Porque ela funciona como uma antena. Imagine que você está tentando ouvir uma estação de rádio em um lugar distante. Para captar o sinal, precisa de uma antena boa, bem sintonizada, certo? A pineal faz isso por nós no mundo espiritual. Ela capta as vibrações dos espíritos, as inspirações dos nossos guias, as energias do plano superior e as transforma em algo que nossa mente e nosso corpo podem entender. Já teve um pressentimento forte, como se soubesse que algo ia acontecer. Ou uma ideia que surgiu do nada, como um sussurro na sua cabeça. Talvez até um sonho que parecia mais real do que a própria vida? O perispírito pode ser a pineal em ação, funcionando como o centro de força da cabeça, o coronário, que nos conecta ao invisível. Os espíritos nos ensinam que a pineal é sensível ao nosso estado interior. Quando estamos em paz, orando com o coração, ajudando os outros ou buscando melhorar como pessoas, ela vibra com mais força. No perispírito, ela brilha como uma luz clara, mostrando que estamos em sintonia com o bem. Mas se vivemos com raiva, egoísmo, medo ou pensamentos pesados, ela fica como que embaçada, coberta por uma sombra que bloqueia as mensagens do alto. É por isso que cuidar dela é tão importante. Ela é a porta principal para a nossa evolução espiritual. E tem mais. A pineal está diretamente ligada à mediunidade. Você já ouviu falar de pessoas que veem espíritos, escutam vozes ou sentem presenças? Muitas vezes isso acontece porque a pineal delas está mais ativa, mais aberta para o mundo espiritual. Mas isso não é algo que acontece por acaso ou só com alguns escolhidos. Todos nós temos a pineal, e todos podemos senti-la de alguma forma. Pense em um momento da sua vida. Talvez uma vez, enquanto você orava ou refletia em silêncio, sentiu uma calma profunda, como se alguém estivesse ao seu lado. Ou talvez tenha tido um sonho que te marcou com uma mensagem que ficou na sua cabeça por dias. Isso é a pineal trabalhando, mesmo que você não perceba. André Luiz explica que a pineal é como um farol no perispírito. Quanto mais você cresce moralmente, mais ela se desenvolve. Nos espíritos elevados, ela é tão forte que permite uma conexão direta com os planos superiores. Já nos espíritos menos evoluídos, ela ainda está adormecida, esperando o momento de despertar. E nós, que estamos aqui na Terra, estamos no meio desse caminho. Cabe a nós fazer a pineal brilhar, com escolhas boas e uma vida voltada para o amor. Outros centros de força, os guardiões do nosso ser. A pineal não trabalha sozinha. Ela é como o maestro de uma orquestra. Mas há outros centros de força que tocam a música da nossa vida. Vamos conhecer alguns deles e entender como funcionam. Centro cardíaco no coração. Esse é o guardião das emoções. Quando você sente um amor profundo por alguém, como o carinho por um filho ou a gratidão por um amigo, é esse centro que vibra enchendo seu peito de calor. Mas ele também sente as dores. Se você guarda mágoa, tristeza ou raiva por muito tempo, ele pode ficar desequilibrado, trazendo aquele peso no peito que parece não explicar. É como se o coração dissesse: me ajude a ficar leve de novo. Centro gástrico no estômago. Esse cuida da energia que mantém o corpo funcionando. Ele está ligado à vitalidade, à força que nos faz levantar da cama e enfrentar o dia. Sabe quando você fica nervoso antes de uma prova ou uma conversa importante e sente um frio na barriga, ou quando algo te assusta e o estômago parece dar um nó? É esse centro reagindo às emoções ou às energias ao seu redor. Ele é como o motor do corpo, mas precisa de cuidado para não engasgar. Centro laríngeo na garganta. Esse está conectado à fala e à expressão. Quando ele está em harmonia, você consegue dizer o que pensa com clareza, com uma voz calma e firme. Mas se esse está bloqueado, pode sentir a garganta travada,
como se as palavras não quisessem sair. Já reparou como às vezes, quando você está com raiva ou medo, sua voz muda? É o centro laríngeo pedindo equilíbrio. Além desses, há outros centros menores, como o centro esplênico, perto do baço, que ajuda na produção de energia vital, e o centro genésico, na região dos órgãos reprodutivos, ligado à criação e à renovação da vida. Cada um tem seu papel, como peças de um quebra-cabeça. Juntos, eles pegam os fluidos espirituais e os transformam em força para o corpo e a alma. Mas aqui vai o segredo. Esses centros não são só máquinas automáticas. Eles refletem quem somos por dentro. Se você cultiva pensamentos de paz, amor e bondade, eles fluem em harmonia, como um rio calmo que corre sem obstáculos. Mas se deixa o orgulho, a inveja ou o medo tomar conta, eles se desajustam, como um rio que transborda e causa confusão. É uma troca. Você cuida deles, e eles cuidam de você. Como os centros de força funcionam no dia a dia. Agora que você conhece esses centros, deve estar se perguntando: como eles afetam minha vida de verdade? A resposta é que eles estão em tudo o que você vive, desde os momentos mais simples até os mais profundos. Vamos imaginar um dia comum para entender melhor. Você acorda de manhã, toma seu café e começa a pensar no dia. De repente lembra de uma discussão que teve ontem com alguém. O estômago aperta, como se algo estivesse errado. Isso é o centro gástrico reagindo. Ele sentiu a energia pesada daquele pensamento e mandou um sinal para o corpo. Mais tarde, no trabalho ou em casa, você ajuda alguém. Talvez um colega com uma tarefa ou um vizinho com uma dificuldade. Uma sensação boa toma conta do seu peito, como um calor suave. Esse é o centro cardíaco vibrando, feliz com o amor que você ofereceu. E à noite, enquanto reza ou reflete antes de dormir, uma ideia clara surge na sua mente, como se alguém tivesse te dado um conselho. Aí entra a glândula pineal, captando uma inspiração do mundo espiritual. Esses exemplos mostram que os centros de força não são algo distante ou complicado. Eles estão vivos, trabalhando o tempo todo como guardiões que cuidam de você. André Luiz explica em Missionários da Luz que cada centro é como um transformador de energia. Os fluidos espirituais, que podem ser leves e puros, como os que vêm dos espíritos bons ou densos e pesados, como os que vêm de pensamentos ruins, chegam até nós. E os centros de força decidem como usá-los. Se você está em sintonia com o bem, eles transformam esses fluidos em força, saúde e paz. Mas se você se deixa levar por sentimentos negativos, eles podem trazer cansaço, confusão ou até dores no corpo. Para compreender melhor, aqui vai uma história real. Uma mulher, que frequentava um centro espírita no interior, sentia constantemente muitas dores de cabeça e que nenhum médico resolvia. Os médicos faziam exames e não encontravam nada, nenhum motivo para essas dores de cabeça. Um dia, durante uma sessão de passes, um médium percebeu que o centro coronário dela, ligado à pineal, estava sobrecarregado. Conversando com ela, a mesma confessou que vivia preocupada, pensando em problemas do passado sem parar. Assim, através de orações, passes e um esforço para mudar os pensamentos, as dores foram diminuindo até sumir. Isso mostra como os centros de força refletem nosso interior e como podemos ajustá-los com escolhas simples. Os centros de força e a saúde. Outra coisa importante é que os centros de força não afetam só o espírito. Eles também mexem com o corpo físico. No Espiritismo, acreditamos que muitas doenças começam no perispírito antes de chegar ao corpo. Se um centro está desequilibrado por muito tempo, ele pode mandar sinais errados e aí surgem os problemas. Por exemplo, o centro cardíaco no coração está ligado às emoções. Se você guarda mágoa ou vive com raiva, ele pode ficar bloqueado e isso às vezes aparece como um aperto no peito, uma dificuldade para respirar ou até problemas mais sérios no coração. O centro gástrico no estômago cuida da vitalidade. Se você está sempre ansioso, com medo ou preocupado, ele pode se desajustar, trazendo dores de barriga, azia ou dificuldade para comer. E a pineal na cabeça? Quando ela está em desarmonia, pode causar dores de cabeça, confusão mental, insônia ou até uma sensação de estar perdido.
Isso não quer dizer que toda doença vem dos centros de força. Às vezes, o corpo adoece por outros motivos, como uma alimentação ruim, um resfriado ou um acidente. Mas o Espiritismo nos ensina que corpo e espírito estão ligados e os centros de força são o elo dessa união. Quando eles estão bem, o corpo sente. Quando eles estão mal, o corpo também sofre. É por isso que cuidar deles é cuidar da saúde como um todo, física, mental e espiritual. Como cuidar dos centros de força? Então, o que podemos fazer para manter esses centros em harmonia? A boa notícia é que não é nada complicado. O Espiritismo nos dá ferramentas simples, mais poderosas, que qualquer um pode usar. Vamos ver algumas delas? Primeiro, a oração. Quando você ora, eleva seus pensamentos e limpa as energias ao seu redor. É como abrir uma janela em um dia quente para deixar o ar fresco entrar. Uma oração sincera feita com o coração ajuda todos os centros de força, mas especialmente a pineal, que se sintoniza com as vibrações do bem. Não precisa ser uma oração longa ou cheia de palavras difíceis. Pode ser só um obrigado, meu Deus, por mais um dia, ou um pedido de força para enfrentar um problema. O importante é o sentimento. Segundo, as boas ações. Ajudar alguém, perdoar quem te magoou, ser paciente com quem te irrita, tudo isso fortalece o perispírito e faz os centros vibrarem em paz. Por exemplo, quando você faz algo bom sem esperar nada em troca, como dar um conselho a um amigo ou oferecer um sorriso a um estranho, o centro cardíaco se enche de luz, e você sente isso como uma alegria leve no peito. Cada gesto de bondade é como um alimento para esses centros. Terceiro, os passes magnéticos. Se você frequenta um centro espírita, já deve ter visto ou recebido um passe. Ele é como um banho de energia, dado por médiuns com a ajuda dos espíritos. Os passes limpam os centros de força, tirando fluidos pesados, que podem ter se acumulado por causa de pensamentos ruins ou influências externas. É algo simples, mas que faz uma diferença enorme. Se você nunca experimentou, procure um centro espírita perto de você e veja como se sente depois. E para a pineal, um cuidado especial. O silêncio interior. Reserve um momento do dia para ficar quieto, refletir ou ouvir sua própria alma. Pode ser de manhã antes de começar o dia ou à noite antes de dormir. Feche os olhos, respire fundo e pense em coisas elevadas. A beleza da natureza, o amor de Deus, o futuro da sua alma. Evite o excesso de raiva, preocupação ou medo que pesam na cabeça e bloqueiam esse centro. A pineal gosta de calma, de pensamentos leves. É como uma flor que precisa de sol para abrir. Aqui vai uma dica prática. Experimente fazer uma pequena oração todos os dias por uma semana e veja como se sente. Pode ser algo assim: meu Deus, me ajude a manter meus centros de força em paz. Que eu pense no bem, sinta o bem e faça o bem. Anote o que mudar. Se você dormir melhor, se sentir mais leve, se tiver mais ideias boas. É um teste simples, mas que pode te mostrar o poder desses cuidados. Conclusão. Um convite à transformação. Chegamos ao fim dessa jornada pelos centros de força. Eles são como luzes que brilham dentro de nós, guiando-nos entre o corpo e o espírito. A glândula pineal com sua conexão ao mundo espiritual, o centro cardíaco, com suas emoções profundas, o centro gástrico, com sua força vital. Cada um tem sua voz. Cada um nos ensina algo. Eles mostram que somos mais do que carne e osso. Somos espíritos em evolução, ligados ao universo por fios invisíveis de energia. Pergunte a si mesmo agora: como estão meus centros de força hoje? Será que meu coração está leve ou carregando algo que preciso soltar? Minha pineal está aberta para o bem ou bloqueada por pensamentos que não me ajudam? O que posso fazer ainda hoje para deixá-los mais em paz? Talvez seja uma oração antes de dormir, um perdão que você ainda não deu, ou só um momento de silêncio para ouvir sua alma. Este vídeo foi feito com muito carinho para você, para que juntos possamos crescer na luz do Espiritismo. Mantenha sua luz acesa.